Olá! Hoje eu vim trazer para você a correção do PET 6, semana 4, para a turma do 7º ano do ensino fundamental. Na questão 1, a gente fala que vemos a matemática em muitas obras de artes. Uma delas é o calçadão de Copacabana, da cidade do Rio de Janeiro. Observe a imagem no plano cartesiano e cumpra as orientações. Então vamos transladar essa imagem horizontalmente para a direita. 8 unidades, 2 vezes seguidas. A primeira em relação à imagem original e a segunda em relação à imagem transladada, formando uma figura constituída por 3 imagens consecutivas e congruentes à original. Então aqui nós vamos pegar essa imagem e transladar ela aqui na frente, certo? Então vamos lá. Então aqui foi a primeira, certo? Bem rabiscado aí. Agora vamos para a segunda. Então aqui nós temos nossa figura transladada. Transladar a figura resultante da orientação 1 verticalmente para baixo em 4 unidades, formando uma figura constituída por 2 figuras congruentes à figura resultante da orientação 1. Então a gente conta e começa. Aí aqui a gente vai lá e faz a mesma coisa, olha. A gente vai, sobe. Então aqui está a nossa figura devastada, né? E transladada mesmo, não tem nada. Então verifique a imagem final resultante das orientações 1 e 2, semelhante ao calçadão de Copacabana. O meu ficou o calçadão de Copacabana depois de um dilúvio. Ocorreu alguma coisa aí que destroçou tudo, mas ok. Agora responda. Quais são as coordenadas dos pontos que formam as extremidades da imagem original desenhada no plano cartesiano do tópico anterior? E do ponto central? Então, se você voltar lá, você vai ver que o ponto inicial pertence ao x valendo 12 e y valendo 8. E o ponto central da imagem, o x vale 8 e o y também 8. Na letra B, pergunta, o que é uma translação? O que acontece quando a imagem é transladada? O que muda e o que se mantém? Então, uma translação é você trocar de lugar. Trocar de lugar a imagem, certo? Aí você vai manter as propriedades. Você mantém as medidas, certo? Você mantém os tamanhos, você apenas troca as coordenadas. Para fazermos a translação de uma imagem, como devemos proceder? O que deve ser feito em relação às coordenadas dos pontos da imagem? Se você quiser transladar para a direita e esquerda, que foi o primeiro passo que a gente teve que fazer, né? Transladar 8 unidades para a direita, então você vai, quando vai andar direita e esquerda, a gente anda com o eixo X. Então você vai subtrair ou adicionar 8 unidades no eixo X. Agora, se for transladar para cima ou para baixo, que foi o que aconteceu, que a gente teve que transladar 4 unidades para baixo, então a gente vai subtrair ou somar 4 unidades no eixo Y. E aí a gente tem as transformações isométricas, né, que são as simetrias. As transformações isométricas são mudanças de posições de uma figura dada, que não alteram sua forma nem seu tamanho. Essas transformações são classificadas em translação, rotação e reflexão. Transladar significa transferir para outro lugar. Então, transladar. Na translação, cada ponto da figura é deslocado de acordo com uma distância, direção e sentido. Então, na translação, ocorre apenas o deslocamento da figura.
Rotacionar significa girar. Na rotação, cada ponto da figura é rotacionado de acordo com um determinado ângulo e sentido em torno de um ponto, chamado de centro de rotação. E refletir significa espelhar. Na reflexão, cada ponto da figura é associado a outro ponto chamado imagem, de modo que o ponto e sua imagem estão na mesma direção de uma linha ou de um ponto. Assim, obtemos o reflexo da figura como um espelho. Então, na questão 3, temos aí que conhecemos já os 3 tipos de simetria: translação, rotação e reflexão. Relaciona as imagens ao nome da simetria correspondente. Então, na primeira aqui, olha, houve um espelhamento, né? Ele espelhou a imagem aí através de determinado eixo. Então, quando há esse tipo de reflexão, né? Reflexão, letra C. Na segunda, a gente observa aqui que apenas mudou de lugar. Quando apenas muda de lugar, é translação, letra A. E na terceira, a gente vê aqui que rotacionou um pouco da estrela, olha. Esse ponto aqui está aqui, olha, rotacionou. Então, letra B. Aqui nós temos que, você conhece o cocar indígena? Abaixo temos a figura da metade de um cocar desenhado no plano cartesiano. Faça a reflexão dessa figura para completar o desenho, colorindo a imagem refletida adequadamente. Então aqui vamos marcar esses pontos, né? Aqui o x vale 2 e o y vale 5. Então aqui o ponto é 2 e 5. Esse ponto aqui é 1 e 4. Esse ponto aqui é 2 e 4. Certo? Esse ponto aqui é 2 e 1. Esse ponto aqui é 1 e menos 3. Esse ponto aqui vai valer 2 e 0. E esse ponto aqui vai valer 1 e 0. Para refletir aqui, basta a gente alterar o valor do x, certo? Na verdade, altera o sinal. Então, aqui o x era 2 e 5. O x era 2 e o y 5. Aqui o x vai ser menos 2. E o y continuar 5. Certo? Aqui o x vai ser menos 1. Aqui o x vai ser menos 2. Aqui o x vai ser menos 2. E aqui vai ser menos 1. Aqui vai ser menos 2. Aqui vai ser menos 1. Então, a gente liga, olha. Aqui, certo? Formando a imagem lá semelhante à primeira imagem vista. Pronto. Agora, para a gente fazer da segunda figura, basta a gente ver que aqui tem uma distância de 1 unidade. Aqui tem uma distância de 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4 e 5 e marca o ponto. Aqui nós temos uma distância de 1, 2, 3, 4. Então, a gente marca 1, 2, 3, 4 e marca o ponto. Certo? Aqui faz dessa forma. Aqui faz assim, desce 3 unidades. Também desce 3 unidades, junta assim pra dentro, olha. Agora pra fora, certo? Desce assim e junta. Agora aqui em cima é só unir esses pontos, né? Pronto. E aqui embaixo nós temos o marrom. Aí vocês coloram aí conforme a imagem. Quais são as coordenadas dos 9 vértices da figura que está desenhada à metade, os quais se encontram plotados no plano cartesiano? Então aqui eu já mostrei para vocês aí os pontos, né? Quais são as coordenadas dos 7 vértices que teremos que determinar para completar a figura mencionada? Então aqui, como eu disse, é só você trocar o valor de x para negativo. Então, enquanto aqui é 2, aqui vai ser menos 2 e 5. Enquanto aqui é 1 e 4, aqui vai ser menos 1 e 4. Aqui vai ser menos 2 e 4, certo? Aqui vai ser menos 2 e 1. Aqui vai ser menos 1 e 0. Aqui vai ser menos 2 e 0, certo? O que devemos fazer em relação às coordenadas dos 7 vértices plotados no plano
e não pertencentes ao eixo Y para obter os 7 vértices restantes para completar a figura mencionada acima. Então, a gente multiplicou a abscissa, né, que é o eixo X, por menos 1, e a ordenada se manteve. Letra C. Continuando. O que fizemos para completar a figura foi determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos 7 vértices plotados no plano e não pertencentes a esse eixo. Por que não precisamos determinar o simétrico em relação ao eixo Y dos outros 2 vértices plotados no plano e que pertencem a esse eixo? Bom, porque basicamente o eixo Y aqui ele não se altera, né? A gente está alterando aí para a direita e para a esquerda, alterando assim o X. Então, a gente não altera aqui o Y, tá? Qual a diferença entre translação e reflexão? Translação, você apenas troca de lugar, certo? Você apenas troca de lugar. É como se fosse um copia e cola, um Ctrl+C, Ctrl+V. E reflexão, ocorre o espelhamento da figura, certo? Quando estamos de frente ao espelho e levantamos o braço esquerdo, nosso reflexo levanta qual braço? Então aqui, se você fizer o experimento, você vai ver que levanta o braço direito. Por que isso acontece? Bom, basta a gente trazer aqui para o nosso plano cartesiano, né? Se a gente tem uma figura, eu vou desenhar aqui esse triângulo, certo? E eu quiser refletir ele aqui para baixo, então, olha, observe que ele vai ser alterado aí em sua forma, certo? Então, basta utilizar esse exemplo aí que a gente vai entender. Na questão 5, nós temos um pentágono e um eixo de reflexão. Então, eu estou pedindo para vocês fazerem a reflexão do pentágono. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão medir essa distância aqui, olha, e vão trazer para cá pela mesma distância. E a partir daqui, olha, vocês vão medir essa distância e trazer para cá pela mesma distância e vão fazer isso com todos os outros pontos, certo? A partir daí, vocês vão começar a formar aí o pentágono de vocês. Na questão 7, nós temos: observe o triângulo desenhado no primeiro quadrante. Faça uma reflexão dessa figura em relação ao eixo das ordenadas. Certo? Então, a gente vai fazer aqui, o eixo das ordenadas é o eixo Y, então a gente vai fazer essa reflexão. Como a gente vai fazer em relação ao eixo Y, então o que vai alterar aqui vai ser o X. Então, nosso X, ao invés de ser positivo, vai ser negativo. Então, se aqui está 3 e 2, então aqui o X meu vai ser menos 3. Se aqui está 7 e 3, então meu X aqui vai ser menos 7. Certo? E 3. Então, menos 7 e 3. E se o X aqui está 4, então meu X aqui vai ser menos 4. Menos 4 e 6. Agora é só ligar os pontos aí que eu vou ter o triângulo. Certo? E uma translação dessa figura para o quarto quadrante, deslocando em 10 unidades. Então, a partir de determinado ponto, a gente conta 10 unidades. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, a partir daqui, a gente começa o nosso triângulo, né? A partir desse aqui também, a gente desce 4 unidades. Então, ele vem parar aqui, né? Já que é uma unidade a menos que aquele. E aqui a gente desce 1, 2, 3, 4 unidades. Então, a gente vai subir 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai estar representado o nosso triângulo transladado. Observemos o triângulo retângulo desenhado abaixo. Faça uma rotação de 45 graus em torno do ponto B, no sentido anti-horário. Então, fazer uma rotação de 45 graus... ele deu aí a ideia de você traçar um plano cartesiano, certo? O ponto BB aqui vai ser a nossa origem. Então, vamos traçar aqui nosso plano cartesiano, certo? Para a gente conseguir ter uma noção aí de como que a gente vai fazer isso sem utilizar um transferidor. Então, rotacionar essa figura aqui 45 graus, quer dizer que essa reta BC, ela a partir de agora vai estar aqui, ó, certo? Já que aqui nós temos 90 graus e 45 é a metade de 90. Então, essa reta aqui vai ser
vai passar aqui exatamente pela metade aí do nosso eixo, dos nossos eixos. Agora é só completar a figura. Agora você desce aqui e desce aqui. Então aí nós temos nosso triângulo rotacionado. Então é isso, se inscreva no canal, deixe seu like para me incentivar a fazer mais aulas como essa, compartilhe com seus amigos e clique no sininho para ficar por dentro de todas as aulas.